Em Cristo e também nossos amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos, sejam todos muito bem-vindos. Dear brothers and sisters in Christ, and our brothers who follow the live stream from Life for All Institute, welcome. Nós chegamos na mensagem de número 22 da palavra profética, We arrive in message 22 of the prophetic word, com o título Andai como filhos da luz. and the title is Walk as Children of Light. A leitura da Bíblia, Efésios capítulo 5, versículos de 8 até 16. The scripture reading is Ephesians chapter 5, verses 8 to 16. Essa transmissão está sendo feita diretamente do auditório da igreja em Boca Raton, Flórida, Estados Unidos. And we are broadcasting from the church place in Boca Raton, USA. Conforme falamos ontem, infelizmente a mensagem de ontem não fará parte do alimento diário, mas esta mensagem sim. And as we shared last night, the message yesterday will not be part of the daily food, but this message will be. O Senhor tem feito grandes coisas também aqui nos Estados Unidos. And the Lord's been doing great things here in the USA. Nós vemos a geração mais jovem, toda ela está entrando nessa missão de conquistar a América para o Senhor. And we see this young generation, and they are entering into this mission to conquer the North America for the Lord. Os nossos filhos, nossos netos não têm preconceito. Our children, our grandchildren, they have no preconcept. Eles estão sendo educados com a cultura de pregar o evangelho. They have been educated with this culture of preaching the gospel. E eles têm toda a ousadia e simplicidade em pregá-lo. And they have all the boldness and simplicity to preach the gospel. E eu creio que dessa forma eles vão conquistar esse continente para o Senhor. And I do believe in this way they will conquer this continent for the Lord. E ainda mais quando chegamos aqui na Flórida, Deus nos deu uma missão de buscar colportores em Porto Rico. And even more than that, when we arrived here in Florida, God gave us this burden to get more co-porters in Puerto Rico. Então o Senhor já nos abriu uma porta. Em dezembro nós vamos para lá com 30 até 50 irmãos. So the Lord has opened up a door, and in December we are going there with 30 brothers and sisters. Com o objetivo de trazerem pelo menos 10 seapistas para cá. And the goal is to find and bring 10 GPCers over here. Acreditamos que Porto Rico será um celeiro de colportores. And we do believe that Puerto Rico will be a place which will produce co-porters Para trabalharem aqui nos Estados Unidos. to work and labor here in the USA. Que o Senhor nos abençoe nessa missão. May the Lord bless us in this mission. Conforme eu disse ontem, irmãos, Deus é maravilhoso. Ele nos criou com espírito pelo sopro do Deus eterno. As I said yesterday, our Lord is wonderful, God is wonderful. He created us with the breath of the eternal Spirit. Embora nós nascemos nesse corpo material dentro dessa dimensão física, Even though we were born in this material body, in this physical dimension. mas a Bíblia nos revela que Deus nos criou lá do alto. But the Bible reveals to us that God created us from above. O nosso espírito veio da esfera de Deus, esfera espiritual. Our spirit came from the sphere of God, this spiritual sphere. Nós somos criados lá do alto. We have been created from above. Somente o nosso corpo é dessa terra. Only our body is from this earth. Deus quer produzir algo celestial e espiritual através desse corpo material.
God wants to produce something spiritual and heavenly through this material body. Por isso, assim que ele criou o homem à sua imagem e semelhança, So when God created man according to his image and likeness, ele colocou o homem no jardim do Éden para sua subsistência he placed man in the Garden of Eden for his sustenance, e com a missão de guardar, cultivar e guardar o jardim. and with the mission to guard and cultivate the garden. E Deus não está apenas preocupado com a nossa subsistência física e psicológica. But God is not only concerned about our physical sustenance or psychological O sustenance. objetivo de Deus criar o homem é Ele mesmo poder ser recebido pelo homem como a árvore da vida. And the purpose for God that God created man is for man himself to receive God through the tree of life. Ele, Deus, Ele habita a eternidade. God dwells in eternity. Ele não habita nessa dimensão física, tridimensional em que vivemos. He doesn't dwell in this physical, tridimensional realm which we live. E como o homem que foi criado nesse meio físico pode ter acesso a Deus? And how men who have been created in this physical realm can have access to God. Deus então colocou a árvore da vida no meio do jardim. God then put the tree of life in the middle of the garden. Nosso Deus, Ele habita na luz inacessível. Our God dwells in unapproachable light. Nenhum homem já viu a Deus e nem é capaz de vê-lo. No man has ever seen God or can see God. Ele habita num lugar onde o homem não pode chegar, que é a eternidade. He dwells in this place where no man can achieve, which is eternity. Como então o homem que recebeu esse corpo físico consegue ter acesso a Deus? How can man with this physical body can have access to God? Ontem mostrei pelo João capítulo 1, 18. And yesterday I showed in John chapter 1 verse 18. 1 Timóteo 6:16. And 1 Timothy 6:16. Isaías 57, versículo 15. Isaiah 57 verse 15. Eu só queria ler mais um versículo, 1 João 4:12. And I'd like to read one more verse in 1 John 4:12. Chapter 4 verse 12. Ninguém jamais viu a Deus. No one has seen God at any time. Se amarmos uns aos outros, If we love one another, Deus permanece em nós. God abides in us, E seu amor and His love é em nós aperfeiçoado. has been perfected in us. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, By this we know that we abide in Him and He in us, em que nos deu do seu Espírito. because He has given us of His Spirit. Ninguém tem acesso a Deus, No one has access to God, mas Deus é amor. but God is love. Deus se fez acessível para o homem através da árvore da vida. God made Himself accessible to man through the tree of life. E a árvore da vida é Cristo. And the tree of life is Christ, Porque Cristo um dia se fez carne. because Christ one day became flesh. Ele veio a ser um de nós, He came to be one like us, para trazer Deus até o homem, to bring God to man, para se tornar Deus acessível ao homem. to make God accessible to man. João capítulo 15. John chapter 15. Eu sou a videira verdadeira, I am the true vine, e meu pai é o agricultor. and my Father is the vine dresser. Deus, Pai, é o agricultor de todas as coisas. God the Father is the vine dresser of all things. Ele é a fonte de todas as coisas. He is the source of everything. Tudo que a criatura, qualquer criatura precisar, Ele é. Everything that any creature needs, He is. Só que Ele é invisível, But He is invisible. Ele habita a eternidade He dwells eternity,
não temos acesso a Ele. We have no access to Him. Mas graças a Deus, Cristo é a videira verdadeira. But thank God, Christ is the true vine. Se tornou acessível para o homem. He became accessible to men. E não só isso, versículo 2. And not only that, verse 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away, and every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Versículo 5. Verse 5. Eu sou a videira, vós os ramos. I am the vine, you are the branches. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. He who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me you can do nothing. Deus é inacessível, God is inaccessible, mas Deus em Cristo se tornou acessível. but in Christ He became accessible. E como nós conseguimos ter acesso a Cristo? And how can we have access to Christ? Recebê-lo por meio da fé. Receiving Him through faith, Crer. believing. Quem crê o recebe. He who believes receives Him. Quem recebe o Filho, recebe o Pai. He who receives the Son receives the Father. Deus inacessível se torna acessível por meio de Cristo. The inaccessible God becomes accessible through Christ. Por isso, Deus colocou Cristo como a árvore da vida no meio do jardim. That's why God put Christ as the tree of life in the middle of the garden. Mas, infelizmente, o homem ouviu uma oferta da serpente e caiu. But unfortunately, man heard the offer from the serpent and fell. A oferta que foi dada ao homem é uma oferta de o homem ter a sua capacidade de julgamento do que é certo, do que é errado. And the offer the serpent gave to man was for man to have this capacity of judging from good and evil. Ter essa capacidade é muito atraente para o homem. It is much attractive to man to have such ability. O homem deseja, como Satanás enganou, se ele tiver essa capacidade de julgar, ele seria como Deus. As Satan deceived man, if man had that capacity, he would be just like God. Mas não sabia o homem que quando Satanás der essa capacidade, o homem ficaria sem Deus. But man did not know that by the time he got that capacity, he would be without God. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse para não comer, And when man ate of the fruit of the tree of knowledge of good and evil, which God said, do not eat it. Romanos 5 diz, pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo. Romans 5 says that by the disobedience of one man, sin entered the world. E a morte entrou também no mundo. And death as well. E a morte passou para todos os And homens. death was spread to all men. Foi uma armadilha trágica That de was Satanás. a tragic trap from Satan. O homem agora tem pecado, injusto, carece da glória de Deus. And now man in sin, in unrighteousness, he fell short from the glory of God. Não pode mais ter acesso a Deus justo, santo, que é verdadeiro. He no longer can have access to God who is righteous and truthful and Glória. glory. E o caminho para a árvore da vida foi fechado para o homem pela justiça de Deus, santidade de Deus e a glória de Deus. And the path to the tree of life was closed to man because of God's righteousness, holiness, and glory. O homem não tem mais acesso à árvore da vida. Man no longer has access to the tree of life. Não tem mais acesso a Deus invisível, No longer has access to God who is invisible, inacessível. inaccessible. Porque o que era acessível foi impedido ao homem chegar. Because what was accessible, now there is a barrier. Mas graças a Deus que Deus providenciou um rio. But praise God because God provided a river. Gênesis 2. Genesis chapter 2. Versículo 10. Verse 10. E saía o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Now a river went out of Eden to water the garden, and from there it parted and became 4 riverheads. Aqui existe uma discussão, alguns falam que o rio saía do Éden para regar o jardim.
So here there is some discussion which says that the river went out from of Eden to water the garden. Que além do Éden tem um jardim. And some say that besides Eden, there is a garden. Porque até agora nós sabemos que o jardim é o jardim do Éden. Because until this point, we are not sure if the Eden was the garden or the garden. Eu não me preocupo different tanto com thing. essa discussão. I'm not concerned about this kind of discussion. O que me importa é que quando regaram o jardim, ele repartia-se em 4 braços. What matters here is while the river was watering the garden, it would become 4 branches. Isso indica, irmãos, o amor e misericórdia de Deus. And that indicates the love and mercy of God. O homem perdeu acesso à árvore da vida. Man lost access to the tree of life. Mas Deus também, ele é, além do Pai, além do Filho, ele também é o Espírito. But God, He is, besides the Father and the Son, He is the Spirit. O Espírito flui como um rio. And the Spirit flows like a river. E o rio pode ir para as 4 direções. And the river can go towards the 4 directions. 4 direções para achar o homem onde estiver. 4 directions to find man whatever he is. Não importa onde você esteja, It doesn't matter where you are. você pode ser localizado pelas 4 direções. You can be find out through these 4 directions. A locação, você tem um celular, não tem? You do have a cell phone, right? Alguns aplicativos pedem para você dar permissão, né, que ele acesse a tua localização. And some apps will ask you to give permission to access your location. Como o seu celular pode ser localizado? How can your cell phone be located? Pela locação de 4 direções. Through this, the location of the 4 directions. Então, onde quer que o homem esteja, é localizado. So whatever man is, he can be found. Esse rio quer alcançar você. And this river wants to reach out to you. Esse rio veio para dar a segunda oportunidade para o homem. And this river came to give man a second chance. Só que para isso, Jesus teve que morrer. But Jesus had to die for that. Porque se ele não resolvesse o problema da redenção do homem, Because if he had not solved the problem of redemption, os nossos pecados jamais seriam perdoados. our sins would have never been forgiven. Pois Hebreus fala, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Because Hebrews says that without shedding of blood, no sins can be forgiven. Jesus se tornou um homem. And Jesus became man. É a palavra que se fez carne The Word became flesh e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. and dwelt among us full of grace and truth. Ele veio como a glória do unigênito do Pai. And he came with the glory of the only begotten of the Father. Ele precisava realizar a sua obra da redenção. And he wanted to accomplish the work of redemption. Sofreu aqui na terra. And he suffered here on earth. Foi perseguido, foi injuriado, He was persecuted foi cruelmente maltratado and cruelly mistreated e uma morte terrível and a terrible death na cruz. on the cross. Crucificação era o pior castigo que tinha. Being crucified was the worst punishment. Mas por nossa causa, ele carregou os nossos pecados. But because of us, he bared our sins. Carregou sobre si todas as nossas enfermidades. He bared our sin, all our infirmities. Ele morreu, He died, mas ele ressuscitou. but he resurrected. A sua obra como homem foi aprovada por Deus. And his work as a man was approved by God. A ressurreição, Pai o aprovou e o glorificou. And in resurrection, the Father approved him. Atos 13:33 disse, o Pai disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. And Acts 13:13 says, "You are my son. This day I have begotten you." 13:33. 13:33. 13:33. Então, o homem Jesus foi glorificado, se tornou o filho primogênito de Deus.
And the man Jesus was glorified and became the firstborn son of God. E quando ele foi glorificado, And when he was glorified, o Espírito foi liberado. the Spirit was released. O rio começou a fluir The river started flowing para alcançar o homem. to reach out men. Quem tem sede, venha em mim, beba, disse Jesus. Whoever thirsts, come to me and drink. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Whoever believes in me, from his inner being, rivers of living water will flow out. João 7, 37 a 39. John 7:37 to 39. Aleluia. Hallelujah. Jesus foi glorificado, o Espírito foi liberado. Jesus was glorified and the Spirit was released. Irmãos, basta o homem crer em Jesus. It only takes men to believe in Jesus. O acesso que seria tão difícil, que foi proibido no Jardim do Éden, agora se tornou tão fácil, tão acessível. The access which was so difficult and forbidden in the Garden of Eden now became so easy. Por isso, irmãos, accessible. Deus ainda nos deu uma forma de abordar as pessoas tão fácil também. That's why, brothers and sisters, the Lord has given us a very easy way to approach people. Vamos levar esse rio às pessoas nas ruas. Let's take this river to people on the streets. Vamos oferecer esse acesso ao Pai. Let's offer this access to the Father. Posso orar por você? May I pray for you? Você está oferecendo novamente ao homem que perdeu o acesso ao Pai naquele momento. You're offering once again to man the access to the Father. Se ele disser não, responsabilidade é dele. If he says no, that's his own responsibility. Se você não oferecer, o problema era seu. If you do not offer that to him, that's your problem. Mas se ele disser sim, But if he says yes, você pode conduzi-lo à salvação. then you can guide him to salvation. E a vida de Deus estará disponível para ele. And the life of God will be accessible to him. O rio da graça usou você como um canal The river of grace used you as a channel e alcançou aquela and pessoa. reached out that person. E agora a igreja precisa cuidar dessa And pessoa now the church needs to take care of that e person torná-la também um canal da graça and cause him to become a channel of grace e material para a edificação da igreja. and material for the building up of the church. Por isso, irmãos, novamente o rio da graça se tornou disponível aqui na terra. That's why, brothers and sisters, once again the river of grace became available here on earth. Mas não tem aquela ideia mística, But do not have that mystical idea espiritualizada demais. and try to cause it a spiritual thing. Aleluia, o rio da vida está aqui na terra, vai fluir para as pessoas. Oh, hallelujah, the river of life is here on earth flowing to people. O rio só flui se você servir como um canal. The river flows only if you serve as a channel. Se você não vai para a rua, o rio não vai para a rua. If you do not go to the streets, the river won't go to the streets. Então, hoje, Deus depende de você. So today, the Lord depends on you. Como diz uma música, a solução As like a para esse song mundo é says, você. the solution for the world is you. Porque Deus quer usar, o rio quer alcançar as quatro direções. Because the river wants to reach out the four directions. Mas se nós não formos para as quatro direções, o rio não alcança as pessoas. But if we do not go to the four directions, the river won't reach out to Graças people. a Deus que o rio está alcançando. Thank God the river is reaching out. Porque as igrejas de toda a terra estão praticando isso. Because the churches all over the world, they are practicing this. Muitos estão sendo resgatados do império das trevas. Many are being rescued from the power of darkness. E a graça chegou até elas. And grace reached out to them. E por meio da graça, irmãos, a vida cresce. And through grace, life can grow. Por meio da graça, a vida amadurece. And through grace, life can mature. Por meio da graça, Deus tira todas as nossas dificuldades de nos relacionarmos com as pessoas. And through grace, God can remove all the difficulties we have in our relationship to people. Antes nós vivíamos ainda cheio de maledicências e críticas e invejas. Before we used to live full of envy and bad talking, Individualismo, individualism, egoísmo, selfish
Mas graças a Deus esse rio está limpando. But thank God, this river is cleansing us. Por isso, irmão, nós amamos tanto a palavra. That's why, brothers and sisters, we love so much the Word. Eu disse ontem, a palavra é o veículo que traz vida. I said yesterday, the Word is this vehicle which brings A life. palavra é o veículo que traz a graça. The Word is this vehicle which brings grace. Eu comecei a fazer uma ilustração ontem, talvez para você entender melhor. Then yesterday I started doing this illustration to help you understand it better. Você sabia que todas as células do seu corpo anelam o suprimento da corrente sanguínea? Did you know that all the cells in your body, they long for the supply in your blood vessels? Deus fez com que o que corre nas nossas veias e artérias é um plasma, é um líquido, sangue. And God, He made what is flowing in our veins is this plasma, it's the blood. Por isso você precisa beber muita água. That's why you have to drink a lot of water. Não deixa seu sangue ficar grosso, engrossar. Do not let your blood become thick, Porque o sangue é o veículo. because the blood is this vehicle. E cada célula é ávida pelo sangue. And each cell longs for blood. E o sangue representa a palavra. And the blood represents the Word. Nós, como membro do corpo de Cristo, And we as members of the body of Christ, devemos estar ávidos pela palavra. we need to long for the Word. Por quê? Why? Porque o sangue traz para cada célula Because the blood is bringing to each and every cell oxigênio e nutrição. oxygen and supply. Oxigênio e nutrição juntos em uma célula cria energia pela combustão. The oxygen and all the supplies in the cell will create this energy for combustion. Aí a célula vive. Then the cells, they will be alive. Você sabe. Then you cannot recover from that. Por isso que as células são ávidas pela palavra. That's why the cells, they want the Word. A palavra me traz oxigênio. The Word brings me oxygen. A palavra me traz nutrição. The Word brings me the supply. Por isso amamos a palavra. That's why we love the Word. Amor reverente à palavra. Reverent love towards the Word. É assim que nós vivemos, irmãos. We live like that. E a graça faz com que o corpo cresça. And grace causes the body to grow. Os membros são edificados uns com os outros. The members are built up together with one another. Mas eu falei ontem, a graça, conforme a graça vai nos suprindo com crescimento de vida, amadurecimento de vida. But I said yesterday, as the grace is supplying us with the growth in life, the maturing in life, também a graça vai trazendo a verdade. Grace will also bring us truth. A graça vem preenchendo cada vazio do nosso ser. Grace is filling all the voids in our being. Porque depois da queda do homem, o homem caiu na vaidade dos seus pensamentos. Because after man's fall, man got into the vanity of his thoughts. O homem, por mais inteligente que seja, a sua mente é oca. No matter how intelligent man is, his mind is empty. Vaidade. Vanity. Vazio. Emptiness. Zero. Zero. Não tem realidade. There is no reality. Só Deus é realidade. Only God is reality. E agora, através da graça, and now through grace, Deus quer, através da graça, venha preencher os vazios da vaidade da sua vida. God wants through grace to fill up all the voids in your life. Esse mundo vive na mentira. This world lives in lie. Na ilusão. In illusion. Principalmente aqui na América. Especially here in America. Tempo é dinheiro.
Time is money. Ninguém perde tempo para nada. Nobody wastes time for Porque um anything. minuto que eu perco com você, eu deixo de ganhar dinheiro. The minute I spent with you, I'm losing money. Então, aqui nos Estados Unidos, todo mundo corre atrás do dinheiro para se tornar um winner. So here in America, in the U.S., everybody is running after money to become a winner. Não entendeu o que é winner, Amir? Vencedor. Amir, you didn't get what winner is? Aqui nos Estados Unidos, pior Winner. ofensa que você pode falar para um americano é loser. Here in the United States, the worst offense you can say to someone is to say that Não he's a entendeu loser. também o que é loser, né? Perdedor. Loser is a loser. Aprendeu, né? Winner Winner, ou loser. vencedor ou perdedor. Mas, irmãos, todo mundo está correndo atrás do vento. But brothers and sisters, everybody is running after the wind, Correndo atrás do nada. chasing after nothing. Muitos adquiriram muitas riquezas na vida. Many got many riches and wealth in life. Bilionários, Billionaires, iates, mansões, big bens, boats and mansions propriedades. and goods, Não dá para gastar, não property. tem nem a real sua estate. 15ª geração acaba de gastar. Even after his 15th generation won't have time to waste all this money, to spend all this money. Salomão diz, tudo é vaidade. But Solomon said everything is vanity. Mas Deus quer encher você com a realidade. But God wants to fill you with reality Através do fluir da graça. through the flow of grace. E você sabe quem é a realidade? And do you know who is reality? Eu disse que Deus é a verdade. I told you that God is truth. A única verdade nesse universo é Deus. The only truth in this universe is God. No mundo pós-moderno, In this postmodern world, diz que a verdade é relativa. they say that truth is relative. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. You have your truth, I have my truth. Essa palavra veio do pai da mentira. This speaking came from the father of lies. Só Deus é a verdade. Only God is truth, E a verdade é absoluta, não é relativa. and truth is absolute, not relative. Você tem Deus, tem realidade. You do have God, you have reality. Você não tem Deus, não tem You realidade. don't have God, you do not have Então a reality. realidade e a verdade é absoluta. So reality and truth absolute. O homem se afastou de Deus, não tem Deus. Man deviated from God. He doesn't have God. É vaidade, mentira. Vanity and lie. Mas agora o rio da graça chegou. But now the river of grace came Quer encher-nos com a verdade de novo. and wants to fill us with the truth again. Encher-nos com Deus de novo. Fill us with the God again. Mas como você consegue ter a verdade de Deus? But how can you have the truth of God? Cristo disse em João capítulo 14: Christ said in John chapter 14, Eu sou o caminho. I am the way. Você quer chegar até Deus? Eu sou o caminho. Do you want to come to God? I am the way. Eu sou a verdade. I am the truth. Eu sou a vida. I am life. É através de mim você chega a Deus. It is through me that you can come to God. Você chega à realidade. You can come to reality. Por isso, irmãos, Cristo é a realidade. So, brothers and sisters, Christ is the reality. Eu não sei se vocês perceberam, eu estou agora indo pelo caminho inverso. I'm not sure if you realize I am going now through the reverse way. Em Gênesis 1 e 2, Deus ofereceu para o homem o acesso ao Pai, por meio da árvore da vida. In Genesis chapter 1 and 2, God offered man the access to the Father through the tree of life. Em Gênesis 3, o homem perdeu esse acesso. In Genesis chapter 3, man lost this access. Aí então Deus ofereceu uma outra oportunidade para o homem através do Espírito. Then God offered another opportunity through the Spirit. Mas o Espírito não funcionaria sem a obra da redenção de Cristo. But the Spirit would not work without the work of the redemption. Por isso foi necessário que Cristo morresse e ressuscitasse.
That's why it was necessary that Christ died and resurrected. Ele se tornou o outro consolador, o Espírito da realidade. He became the other helper, the Spirit of reality. Quem crê em Jesus recebe-o como o Espírito da He who realidade. believes in Jesus receives him as the Spirit of reality. Se ele continuar recebendo o dispensar da graça If he continues receiving the dispensing of grace pela palavra que é o veículo, sangue, through the word which is the vehicle, the blood, essa célula vive, the cells will be alive. essa célula cresce, The cells will grow. essa célula faz a sua parte no corpo de Cristo. The cell will function its portion in the body Essa of Christ. célula edifica o corpo de Cristo. This cell will build up the body of Christ. Mas não só isso, But not only that, de tanto receber a graça, from receiving grace, a realidade está sendo constituída em você. reality is being constituted in you. Aí a igreja se torna o novo homem. Then the church will become the new man. A igreja se torna aquele que foi criado segundo Deus em santidade, justiça e santidade procedentes da verdade. Then the church will be that which was created according to God in righteousness and holiness according to the truth. Por que caminho inverso? Why am I saying this is the reverse way? Porque no Jardim do Éden foi oferecido para o homem a árvore da vida. Because in the Garden of Eden was offered to man the tree of life. Pela queda do homem, acabou essa chance. By the fall, because of the fall of man, this chance was done. Então Closed. Deus teve que mandar o rio. Then God had to send the river. Mas o rio precisa da obra de redenção de Cristo. But the river needs the work of redemption. Cristo from morreu, Christ. ressuscitou, se tornou acessível. Christ died and resurrected and became accessible, available. Basta crer It only takes to e believe continuar recebendo a palavra profética. and continue to receive the prophetic word. A graça nos alimenta. Grace will feed us. Estamos crescendo, crescendo, crescendo. We'll grow and grow and grow. E pelo Espírito, irmão, nós alcançamos a árvore da vida. And through the Spirit now we reach out to the tree of life. Porque agora nós alcançamos a Cristo, o Filho, Because now we reach out to Christ, the Son, como o novo homem. as the new man. A igreja é um novo homem. The church is the new man. É um Cristo corporativo. It is a corporate Christ. Tem uma personalidade. He has a personality. Não é mais você a It personalidade. is not you, the Cristo personality. é a personalidade. Christ is the personality. É cheio de justiça e santidade da verdade. And he is full of righteousness and holiness E according to the Deus truth. está enchendo-nos com a verdade, com a realidade. And God is filling us with the truth and reality. Mas se você continuar desfrutando But if you continue enjoying it, do rio da graça, the river of grace, não só vai trazer, você já alcançou Cristo como a árvore da vida. you reached out to Christ as a tree of life. Você alcançou a graça e a verdade. You achieved grace and truth. Mas se você for mais a fundo, But if you go deeper, você vai chegar no amor. you will find love. A graça e o amor são duas extremidades de Deus. Grace and love are two extremities of God. Deus é amor. God is love. Mas Deus, que é amor, quando chega ao homem, But God, who is love, when he comes to man, na extremidade do homem é a graça. at man's end extremity, he is grace. E se o homem desfruta da graça, And if man enjoys grace, vai chegando na sua profundidade, he's going to get to the depth of grace. vai desfrutando, 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 ele He's chega enjoying, aonde? enjoying. Where he will arrive, Ele chega ao próprio Deus, que é amor. he will get to God himself, who is love. Então, a graça não só nos leva para a verdade, So grace not only takes us to the truth, mas ele nos leva para o que Deus é. but it will take us to what God is. Deus é amor. And God is love. E a verdade também tem duas extremidades. And truth also has two extremities. Na extremidade de Deus é luz. At God's end extremity, he is light. Na extremidade do homem é a verdade. And at man's extremity, he is the truth.
A luz e a verdade são duas extremidades da mesma coisa. Light and truth, they are two extremities of the same thing. Então, se você desfruta da graça você chega à verdade. If you enjoy grace, and grace will come to truth. Você deixa que Cristo enche você com a verdade, com a verdade, com a verdade, com a realidade. And you let Christ to fill you with the truth and reality. Você vai chegando na sua profundidade da realidade. Then you achieve the depth of reality. Você chega a quem? Then you arrive at what? A Deus que é a luz. You arrive at God who is light. Por isso, irmãos, em Efésios, vamos lá, voltar lá para Efésios. So, brothers and sisters, let's go back to Ephesians. Capítulo 4. Chapter 4. Versículo 1 e 2. Verses 1 and 2. Acho que eu falei isso em Orlando, foi? I believe I shared this in Orlando. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Versículo 1. 5. Therefore, be imitators of God as dear children. E andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. And walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. A mensagem de hoje, na verdade, é o versículo 8. The message today in reality is verse 8. Eu vou ler também. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. I'm going to read it. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. É interessante que quando chega no amor e na luz, aqui não tem muito ensinamento. It is interesting when you arrive at love and light, there is no much teaching. Não tem muita doutrina para explicar. Not a lot of doctrine to be explained. Se você é filho do amor, você simplesmente vive como filho do amor. If you are children of love, you will walk as children of love. Se você é filho da luz, você vai viver como luz, como a luz. If you are children of light, you will live as children of light. Por isso, nesses dois versículos, ele fala como filhos amados e como filhos da luz. That is why in these two verses it says, as dear children and as children of light. Tal pai, tal filho. Like the father, like son. Não é imitação exterior. It is not an outward imitation. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Be imitators of God as dear children. Não é um macaco imitando o homem. It is not a monkey trying to imitate the man. Infelizmente, até hoje, muitos cristãos estão imitando como o macaco imitando o homem. Unfortunately, until today, many believers are trying to imitate God as a monkey trying to imitate. Agora eu sou cristão. Man. Oh, now I'm a believer. Eu tenho que me comportar como um cristão. I need to behave as a believer. Ou fazer isso é errado como cristão. Oh, doing this is wrong as a believer. Eu tenho que fazer isso porque um cristão faz assim. I must do this because a believer will do so. Não, não é isso. No, it is not like that. Porque o macaco pode imitar homem, mas não vira homem. Because a monkey can imitate a man, but won't become a man. Mas nós somos filhos do amor e filhos da luz. But we are children of love and children of light. É só deixar que esse rio da graça sature você. We just need to let this river of grace to saturate us. Continue, irmão, na imersão da palavra. Brothers and sisters, let's continue in this immersion of the word. Imersão na palavra significa as células estão cheias do suprimento do sangue. Immersion in the word means that the cells are full of the supply of the blood. Você vai crescer saudável. You will grow healthy. E você, sem perceber, And without even realizing it, a sua vida será cheia de realidade your life will be full of reality e cheia de amor and full of love e cheia de luz. and full of light. Estou certo? Am I right? Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Sobre o amor, vamos dar uma olhada em 1 João 4. And about love, let's take a look at 1 John chapter 4.
Não vou falar muito porque já falei isso, essa mensagem. I'm not going to share a lot about it because I spoke already about it. O amor é doação. Love is giving. Amor não é meramente um romance. Love is not a mere romance. Ah, que romântico esse par, esse casal. Oh, this couple is so romantic. Talvez não dure muito tempo. Perhaps it's not going to last long. Não sei se dura até depois da lua de mel. Perhaps it's not going to long after the honeymoon. Porque o amor é doação. Because love is giving. Se houver doação, há amor. If there is giving, there is love. Mas não é só doação. And not only giving, donation. O amor é uma oferta, é um sacrifício a Deus. Love is this offering, a sacrifice to God. Eu não acabei de ler aqui, em capítulo 5, Efésios 5. In Ephesians chapter 5, Vocês acho que não perceberam, né? Eu acabei de ler. I don't think you realized it. Capítulo 5 diz assim, Chapter 5, versículo 2. verse 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, And walk in love as Christ also has loved us, e se entregou a si mesmo por nós, and given himself for us, mas como oferta e sacrifício a Deus, an offering and a sacrifice to God, em aroma suave. for a sweet smelling aroma. Quando Deus nos encher da sua essência, que é amor, When God fills us with his essence, which is love, nós passamos a nos entregar para os irmãos. we start giving ourselves to the saints. Passamos a nos entregar por amor às pessoas para quem nós pregamos o Evangelho. We start giving ourselves to those which we preach the gospel. Mas tudo isso é por quê? And all of that is why? Porque nós queremos agradar a Deus. Because we want to please God. Fazemos isso para oferta e sacrifício a Deus como aroma suave. We do this as an offering, a sacrifice to God as a sweet smelling aroma. Que faz tirar você de um sábado à tarde, domingo à tarde, que você poderia estar descansando. What can take you away in a Saturday or Sunday evening where you could be resting? Ir para a rua, posso orar por você. And take you to the streets to do, may I pray for you. Está ali arriscado a receber não. And you have a great chance of receiving a no as an answer. Irmãos, é porque o amor é sacrifício. Brothers and sisters, it is because love is a sacrifice. Amor é uma oferta e sacrifício a Deus. Love is an offering and sacrifice to God. Nós queremos fazer subir o aroma suave para Deus, We want this agradar a Deus. sweet smelling aroma to go towards God. E também amor pelas pessoas. And also because we love people. Nós nos entregamos pelas pessoas como doação. We give ourselves to people as a donation. Não sei se vocês entenderam, esse capítulo 5, versículo 2, mostra os dois aspectos do amor. I'm not sure if you realize this chapter 5 verse 2 shows the two aspects of love. Doação, Giving, se entregar giving yourself para as pessoas, to people, e também a oferta e sacrifício a Deus. and also the offering and sacrifice to God. São esses dois aspectos do amor. These are the two aspects of love. Então aqui diz, capítulo 1 João 3,16. And 1 John 3:16. Nisso conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós. By this we know love because he laid down his life for us. Isso é doação. This is giving of himself. A definição do amor que Cristo deu a vida por nós. The definition of love is that Christ laid down his life for us. Ele se deu a nós. He gave himself for us. É o maior item do amor. This is the greatest item in love. Então devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. And we also ought to lay down our lives for the brethren. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Capítulo 4. Chapter 4. Versículo 7. Verse 7. Amados,
Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. He who does not love does not know God, for God is love. Amar não é só um ensinamento, Loving is not just a teaching, mas porque conhecemos a Deus. but it is because we know God. Esse conhecer a Deus vem de desfrutar do rio da graça. And knowing God comes from enjoying the river of grace, E Deus é amor. because God is love. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, versículo 9. In this the love of God was manifested towards us. Em haver Verse 9. Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. That God has sent His only begotten Son into the world that we might live through Him. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Eu estou lendo rápido, espero que vocês demorem um pouco para entender esses versículos. I'm reading quite fast, but I hope you take some time to understand these verses. Deus nos doou tudo. God gave us everything. Toda a criação recebe doação de Deus. The whole creation receives the donation from God. O ar que respiramos, a água que bebemos, The air we breathe, the water we drink, alimento que comemos, the food we eat, o sol, a luz, the sun, the light, tudo everything é a doação de Deus. is God's donation. Mas a maior demonstração do amor de Deus é Ele enviar seu próprio Filho But the greatest demonstration of God's love is that He sent His Son e ter morrido por nós. and died for us. Não tenho mais tempo, eu vou então I don't have enough time, direto para a luz. so I'm going to go straight to light. 1 João capítulo 1, 1 John chapter 1, versículo 5. verse 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e nos anunciamos é esta: This is the message which we have heard from Him and declare to you, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. that God is light, and in Him is no darkness at all. Aqui não diz que Deus está na luz, Deus é luz. This verse doesn't say that God is in the light. No, it says that God is light. Se Deus é luz, irmãos, certamente não há nenhuma treva. If God is light, certainly in Him there is no darkness at all. E a luz, irmãos, não tem doutrina, não tem ensinamento. And in light there is no doctrine or teaching. Você só avalia você mesmo, verifica se você está vivendo pela vida de Deus ou não. You can only assess yourself whether or not you're living by the life of God or not. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, que é luz, If we say that we have fellowship with Him who is light e andarmos nas trevas, and walk in darkness, mentimos we lie e não praticamos a verdade. and we do not practice the truth. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, Verse 7, but if we walk in the light as He is in the light, aí mantemos comunhão uns com os outros. then we have fellowship with one E another. o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Isto é, quando nós estamos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. In other words, when we are in the light, we have fellowship with one another. Quando não estamos na luz, irmão, nós temos dificuldade de comunhão. When we are not in the light, we have a hard time to have fellowship with one Nós another. temos barreiras, We have barriers temos between us. reservas de um membro para outro. We have difficulties between a member and the other. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Vocês veem que quando fala da luz, parece que está lá na profundidade de Deus, If you see that when it talks about light, it looks like it is in the depth of God. mas aqui João fala de
se nós dissermos que não temos pecado, nós não estamos na luz. But here it says that John is saying that if we say that we do not have sin, we are not in the light. Toda vez que a Bíblia fala Deus é amor e Deus é luz, Every time the Bible says that God is love and God is light, não leva você a uma doutrina profunda. it is not taking us to a deep doctrine. Leva você a avaliar seus atos do dia a dia. It is taking us to evaluate our acts in our daily basis. Se você vive na luz, If you live in the light, a luz ilumina cada parte do seu ser. light will shine on every part in your being. Você começa a perceber que você tem pecado. You will realize that you have sinned. Você ainda vive nesse homem, You still live in homem natural. this natural man. Então, se porventura você for vencido por algum pecado, So if you, by any chance, is overcome by sin, não é que quem está na luz não peca. it doesn't mean that who he is in the light will not sin. É que quem está na luz enxerga pecado. But it says that he who is in the light will see the sin. E quando você enxergar pecado pela luz, And when you see the sin through the light, não se engane. do not deceive yourself. Quem não está na luz, irmão, pensa que ele é muito espiritual. He who is not in the light think of himself as very spiritual. Ele é muito bom. He's very good. Mas quem vive na luz But he who lives in the light é humilde. is humble, Porque ele vê pecado. because he sees the sin. Ele vê impurezas. He sees Ele vê uncleanness. injustiça. He sees Não é? unrighteousness. Porque ele está na luz. Because he is in the light. O que tem que fazer então? What does he need to do Versículo then? 9. Verse 9. Se confessarmos nossos pecados. If we confess our sins, Irmãos, não tem problema você enxergar pecados. brothers and sisters, it is not a problem to see the sin. O problema é você não estar na luz e se enganar. The problem is if you are not in the light and you deceive yourself, Você é o espiritual. you are the spiritual one. Você julga todo mundo. You judge everybody. Isso está errado, aquilo está errado. This is wrong. That is not wrong. Só não consegue enxergar você. But you can't see yourself. Mas se você é realmente alguém que vive na luz, But if you truly someone who lives in the light, você vê que em você ainda está cheio de impurezas, you see that in yourself you're full cheio of de injustiça. unrighteousness. Então, o que a gente faz? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a Sua palavra não está em nós. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Parece uma coisa tão infantil, It looks like a childish mas thing. irmãos, é muito importante. But it is very important, brothers and sisters. Se você não vive na luz, você não enxerga suas impurezas. If you do not live in the light, you won't see your uncleanness. Você se enxerga superior aos outros. You see yourself as superior to others. Você é melhor que os You're outros. better than others. E você não consegue ter a palavra em você. And you can't have the word in you. Você não tem sede mais pela palavra. You no longer have thirst to Porque the você não word. precisa dela. Because you do not need the word. Você é o bom. You are the good one. Você é o melhor de todos. You are the best one. Aí que Satanás corta o abastecimento. Then Satan comes and cuts the supply of Ó water. Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Capítulo 2, Chapter 2, versículo 3. verse 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Now by this we know that we know him if we keep his commandments. Irmãos, quem vive na luz, guarda a palavra. Brothers and sisters, he who lives in the light keeps his commandments. Aquele His que word. diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e He who's- nele não está a verdade. He who says, I know him, and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. Por que nós temos um grupo de pessoas, irmãos, que está a todo tempo imerso na palavra? Why do we have this group of people who are at all times immersed in the word? Eu já disse ontem para vocês, irmãos, o nosso SEAP no Brasil,
I told you yesterday that our GPC in Brazil e também o aperfeiçoamento PAC dos colportores. and the perfecting at PAC for the co-porters. Recentemente eles descobriram o caminho da imersão na palavra. They recently found out this way to be immersed in the Word. A vida no PAC é assim. And the life in PAC is just like that. Eles definem horário para acordar. They have a schedule to wake up. Por exemplo, definiu 7h30 para acordar. For instance, they have this time to wake up, 7:30 a.m. E você, se você acordar às 6, If you wake up at 6, não fica de pé, não fica acordado. Fique na cama. do not stand up or be awakened. Stay in your Porque bed. alguns colportores podem ter voltado às 2 da manhã. Because some co-porters could have been arrived from the street at 1 a.m. Eles precisam descansar. and they need to rest. Então, se foi definido 7h30, é 7h30. So if 7:30 was defined as the time to wake up, it is Ninguém faz 7:30. barulho antes das 7h30. Nobody can make any noise before 7:30 a.m. Mas às 7h30 em ponto, But at 7:30 sharp, em todos os cômodos, todas as salas do quarto tem a palavra profética. in every single room in the house, they have the prophetic word. Eles então soltam o áudio da última mensagem. They release the audio of the last message. Aí você levanta, escova os dentes, está imerso na palavra. Then you wake up and you're brushing your teeth, Daqui a and then you're pouco- immersed in the word. Eles tomam café, They're having breakfast, aí pegam a folha e fazem imersão na palavra. and they get the sheet and they start doing the immersion in the word. E saem para fazer comportagem. They go out to do co-porting. Pegam Uber. They get Uber. Eles não querem saber se o motorista Uber permite ou não permite, eles ligam áudio para ouvir a palavra profética. They don't care whether or not the Uber driver will be okay with that. They open up the audio of the prophetic word and start listening. Fazendo imersão já no Uber. They're doing immersion in the Uber. Ou eles estão no metrô. Or maybe perhaps they are in the subway. Metrô cheio de manhã. And the subway is crowded in the morning. Mas eles ligam áudio igual. But they turn on the audio of the E message. ficam fazendo imersão na palavra no meio do metrô, no trem. And they are immersion in the word. In E the middle of muitos the são subway. atraídos. O que é isso? And very spontaneous. What is that? Onde estiver, estão imersos na palavra. Whatever they are immersed in the word. Isso lhes dá poder para fazer a comportagem. And this gives them power to do co-porting. Depois de 1 hora, 2 horas de comportagem, After 1 or 2 hours of doing co-porting, a energia está descendo, está acabando. then the energy level is going down. Eles reúnem a equipe. They get together with the team 20 minutos de imersão. for 20 minutes of immersion. Aí vem poder de novo. Then power comes back again. E continuam. And they continue. Irmãos, praticamente 24 horas por dia eles estão na palavra. Brothers and sisters, 24 hours during the day, they are immersed in the Word. Não tem tempo para impurezas. They do not have time for uncleanness. Não tem tempo para pensar em besteiras. No time to think of bad things. Todo o tempo nos mandamentos de Deus. At all times in God's commandments. A verdade está neles. The truth is in them. A luz está lá. Light is there. Eles vivem na luz. They live in the light. Andam na luz. They walk in light. Ao versículo 5. Verse 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, But whoever keeps his word, nele truly verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. the love of God is perfected in him. Vocês percebem que a luz e o amor andam juntos. Do you realize the light and love walk together? E todos eles vêm pela palavra. And both of them come from the word. Nisto sabemos que estamos nele. By this we know that we are in him. Não é doutrina, não é ensinamento. It is not doctrine or teaching. Ou você está nele ou não está nele. Whether you are in him or you're not. Ou você permanece na palavra ou não permanece na palavra. Whether you abide in the word or you do not Se abide. você está na luz ou na verdade ou não está. If you are in light and truth or you are not. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. 1 João 2, 1 John chapter 2, versículo 7. verse 7.
Amados, não vos escrevo mandamento novo, Brethren, I write no new commandment to you, senão mandamento antigo, but an old commandment, o qual desde o princípio tivemos. which you have had from the beginning. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. The old commandment is the word which you heard from the beginning. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Again, a new commandment I write to you, which thing is true in him and in you, because the darkness is passing away, and the true light is already shining. Irmãos, quando a luz vem, Brothers and sisters, when light comes, as trevas não ficam. darkness cannot remain. As coisas das trevas tendem a se esconder da luz. And the things of darkness, they have a tendency to hide themselves from light. Então, se você anda na luz como esses colportores andam, So if you walk in the light as these colporteurs do, se aparece um pensamento impuro, if an unclean thought come in, imediatamente é exposto immediately it is exposed, e não fica. and it will not remain. Irmãos, veja a que nível nós estamos chegando. So brothers and sisters, you do realize at what level we are achieving. Não é meramente comportamento, It is not just a matter of a behavior, mas é a vida que chegou até lá. but it is life which arrive at that point. Ó Senhor Jesus, Oh Lord Jesus, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. and the true light is already shining. He who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. Se eu ando 24 horas por dia na luz, If I walk 24 hours a day in the light, qualquer problema que eu tenho com algum irmão, irmãos, é exposto. any problem which I have with another brother will be exposed. Porque não estou nas trevas, estou na luz. Because I'm not in darkness, I'm in the light. Aquele que ama seu irmão, aí permanece na luz. He who loves his brother abides in the light, E nele não há nenhum tropeço. and there is no cause for stumbling in him. Ninguém tropeça nele, Nobody will stumble in him, porque ele está na luz. because he is in the light. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas. But he who hates his brother is in darkness, E anda nas trevas. and walks in darkness, E não sabe para onde vai. and does not know where he is going, Porque as trevas lhe cegaram os olhos. because the darkness has blinded his eyes. Não vamos andar às cegas, irmãos. Let us not walk with blinded eyes. Vamos andar na luz. Let us walk in the light. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Efésios 5, versículo 8. Ephesians chapter 5 verse 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. For you, Andai como filhos da luz. for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Vocês vocês estavam nas trevas, mas vocês eram trevas. You were in darkness, but you not only that, you were darkness. Mas agora não só vocês estão na luz, mas vocês são a luz do Senhor, a luz do Senhor. But now you're not just in the light, you are light in the Lord. Então devemos andar como filhos da luz. So we must walk as children of light. Não é imitação externa, It is not an outward imitation, mas andar pela vida interior. but it is to walk by this inner life. Mas tudo isso vem pelo rio da And graça. all of that comes from the river of grace. Mateus 5:14. Matthew 5:14. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Vós sois a luz do mundo. Amen. You are the light of the world. Vocês não estão na luz, vocês são a luz. You are not in the light, you are the light. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. A city that is set on a hill cannot be hidden. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire.
nor do they light a lamp and put it under a basket, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Irmãos, nós estávamos escondidos. Brothers, we and sisters, we were hidden. 10 anos atrás, nós éramos como agentes secretos. 10 years ago, we were just like secret agents. Nós tínhamos a melhor revelação da palavra, We had the best revelation of the word, mas a luz estava escondida debaixo do alqueire. but the light was hidden under the basket. Mas graças a Deus, irmãos, de 5 anos para cá, But thank God, brothers and sisters, from 5 years from now, essa luz está como uma cidade edificada sobre um monte. that light now is like a city built up on the hill. Nós já falamos que no Brasil, o Brasil é muito grande, norte, sul, leste e oeste, é uma dimensão quase continental. We told you already that Brazil is a big country from north to south and east to west. No ano passado, nós tínhamos apenas 300 colportores nas ruas. And last year we had only 300 colporteurs on the streets. Mas muitas pessoas são abordadas no norte, sul, leste e oeste. But many are approached in the north, in the south, in the west and east. Foi abordado no norte, depois foi para Brasília, foi abordado, foi para São Paulo, foi abordado, e foi para leste, foi abordado. One person was approached in the north region, then he went to Brasilia, was approached, and then to São Paulo, was approached again. Ele fez um comentário, mas vocês brotam da terra? And he made a comment, are you guys coming out from the ground? Agora não dá mais para esconder essa luz. Right now you can no longer hide this light. Essa luz agora chegou para iluminar todos da casa. This light came to shine the light on everybody in the house. Versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, Verse 16 says, let your light so shine before men, para que vejam as vossas boas obras. that they may see your good works, Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. and glorify your Father in heaven. Vocês estão percebendo que quando fala do amor e da luz, não tem muita doutrina para falar. Do you realize that when it talks about love and light, there is no much doctrine? Mas as pessoas precisam ver as obras vossas. But people must see our works. Se você realmente é filho da luz, If you are truly a children of light, tem que manifestar nas suas obras. you need to manifest that in your works. Se você realmente é filho do amor, If you are indeed a children of love, tem que manifestar no seu viver. you need to manifest it in your living. Nós estávamos no império das trevas, Colossenses 1:13. We were in the power of darkness, Colossians 1:13. 1:13. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus, E Deus nos tirou and God has delivered us do império das trevas. from the power of darkness. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Colossenses 1:13, né? Colossians 1:13. Ele nos libertou do império das trevas. He has delivered us from the power of darkness. As trevas têm uma autoridade, têm um reino, têm um império. There is an authority, an empire, a kingdom in darkness. Cristo nos tirou desse reino das trevas. And Christ delivered us from this power of darkness. Ele nos transportou para o reino do Filho amado de Deus. And conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Não é maravilhoso? Isn't it wonderful? Por isso não vamos andar mais nas trevas. That's why, let's not walk in the darkness. Vamos voltar para Efésios. Let's go back to Ephesians. Senhor Jesus. Lord Jesus. Vou terminar de ler esses versículos aqui. I'm going to Versículo 9. read these verses. Verse 9. Porque o fruto, capítulo 5, né? Efésios 5, versículo 9. Ephesians 5, verse 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Vocês percebem que quando fala da luz, ele fala do fruto.
Do you realize that when it talks about light, it talks about the fruit? Versículo 11: E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Verse 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Quando você vive nas trevas, When you live in darkness, você se acha muito bom. you think of yourself, you're very good. Você é arrogante, You're arrogant. orgulhoso, You're very proud. se acha muito espiritual. You think of yourself very spiritual. Você julga todo mundo, You judge everybody. critica todo mundo, You criticize everybody. mas você não sabe que você está nas trevas. But you do not realize that you are in darkness. Sabe qual a maneira de perceber que você está nas trevas? Do you know how can you realize that you are in darkness? Você não é produtivo. You do not produce fruit. Irmão, tem muitos bons cristãos até entre nós. Brothers and sisters, there are many good believers, even among ourselves. Prega boas palavras. They can preach wonderful words. Parece muito espiritual. And they seem very spiritual. Dão ensinamentos bíblicos, They have spiritual, biblical teachings, mas não tem fruto. but they have no fruit. Não tem produção. They do not produce anything. Aquela mulher virtuosa That virtuous woman, produz lucro para o seu marido. she produces profit to her Mas tem husband. muitos bons pregadores, não tem produção nenhuma. But there are many good preachers that they do not Essa produce diferença anything. está nas trevas ou está na luz. And that is the difference between being in light Porque- and in darkness. Porque a luz produz fruto. Because light produces fruit. Gálatas 5, Gálatas 5. Galatians 5. Versículo 19. Verse 19. Quem está nas trevas, irmãos, as suas obras são infrutíferas, Whoever is in darkness, his works are unfruitful, obras mortas, dead works, obras que não produzem works which will not produce anything, vida. will not produce life. Então o que? As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies. Irmãos, com isso é difícil edificar a igreja. Brothers and sisters, with that, it is very difficult to build up the church. Qualquer coisa temos ciúmes, temos iras, discórdias. We have envies, we have discords, we have for any reason. No meio, irmãos, da história da igreja, houve muita disputa por posição. In the history of church, there has been much dispute, fight for position, Luta pelo poder. fight for power. E tudo isso é obra das trevas. And all of that is the works of darkness. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Envy, murderers, drunkenness, revelries, and the like, of which I tell you beforehand, just as I also told you in time past, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Versículo 22 vem um fruto. Verse 22 comes the fruit. A carne produz obras mortas, The flesh produces dead works, mas o Espírito produz fruto. but the Spirit produces fruit. Mas o fruto do Espírito é But the fruit of the Spirit is amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. gentleness, self-control. Against such there is no law. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. And those who are Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Se vivemos na carne, como é que é? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Let us not become conceited,
provoking one another, envying one another. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. João capítulo 3. Evangelho de João capítulo The 3. Gospel of John, chapter 3, Versículo 19. verse 19. O julgamento é este, And this is the condemnation, que a luz veio ao mundo. that the light has come into the world. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. And men loved darkness rather than light, because their deeds were evil. Sabe por que que quando os homens, suas obras são más, fogem da luz? Do you know why when man's deeds are evil, they flee away from light? Porque a luz expõe. Because light exposes Versículo them. 20. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Verse 20 says, For everyone practicing evil hates the light, E não se chega para a luz, and does not come to the light, a fim de não serem arguidas as suas obras. lest his deeds should be exposed. A sua obra ser exposta. So his deeds will be exposed. Mas quem pratica a verdade But- aproxima-se da luz, But he who does the truth comes to the light, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. that his deeds may be clearly seen that they have been done in God. Então, não é meramente um ensinamento de autoajuda. Therefore, it is not a mere teaching of self-help. Você só consegue praticar a verdade quando está na luz. You can only practice the truth if you are in light. Quando você está na luz, você faz as suas obras em Deus. When you are in the light, you do your works in God. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Por isso, Jesus. irmão, o que que nós temos que fazer? Vamos So- voltar lá para Efésios. Brothers and sisters, what do we must do? Let's go back Tem to que Ephesians. fazer. Ó What do we need to Senhor. do? Vamos Oh lá. Lord. Vamos terminar aqui. Let's go there to conclude. Versículo 11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Verse 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Porque o que eles fazem em oculto, ou só referir, é vergonha. For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. Se você só mencionar o que os homens fazem em oculto, nas trevas, irmão, é vergonhoso. If you speak what men do hidden in secret, in darkness, it is shameful. Porque as coisas que vocês fazem, né, não na luz, nas trevas, se fazem em oculto. Because the things which you do in darkness, not in light, in the light, they are in secret. Por isso que muita gente gosta da vida noturna, da noite. That's why many like the nightlife, Dá para fazer em oculto. because you can do things in secret. Versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Verse 13, but all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light. Que fazer, irmãos? Que fazer? What should we do, brothers and Versículo sisters? 14. Verse 14, Pelo que diz: therefore he says, Desperta, ó tu que dormes. awake, you who sleep, Desperta! awake, Acorda! awake, wake up. Se você fica nas trevas, você não vai perceber que você está nas trevas. If you remain in darkness, you will not realize that you are in darkness. Está na hora de acordar. Vamos acordar. It is time to wake up, awake. Eu falo essa palavra a todos os irmãos das igrejas. I speak this word to all the saints in the church. Não vamos, irmão, no tempo final viver uma vida morna. In this end time, let us not live a lukewarm life. Só vendo alguns irmãos lá na frente aplicando as ferramentas, levando a obra de Deus adiante. Just looking, observing some of the saints in the front, applying the tools of the work, E alguns ainda dormindo. and others still sleeping. É hora de todos acordarem. It is time for all of us to wake up.
Porque nós estamos, irmão, na igreja em Filadélfia. Because we are in the church in Philadelphia, brethren. O nosso objetivo é levar todos da igreja em Filadélfia para serem vencedores. And our goal is to take everybody in the church in Philadelphia to become overcomers. Enquanto eu tiver fôlego para falar, eu vou despertar. And while I have strength to speak, I will tell you to awake. Não quero que ninguém fique para trás. I don't want anyone to be left behind. Despertem todos. Awake, all of you. Levanta-te de entre os mortos. Arise from the dead. E Cristo te iluminará. And Christ will give you light. Está faltando luz, Cristo vai te iluminar. If you lack light, Christ will give you light. Você mesmo não sabe que está nas trevas, está tudo bem com você, Cristo vai te iluminar. You yourself don't realize that you are in the darkness, but Christ will give you light. Portanto, vede prudentemente como andais. See then that you walk circumspectly, Não como nécios e sim como sábios. not as fools, but as wise, Remindo o tempo. redeeming the time. Vamos ganhar tempo. Let's redeem the time, Porque os dias são maus. because the days are evil. Enquanto, irmãos, que alguns estão aqui pregando o evangelho, posso orar por você, fazendo comportagem. Brothers and sisters, while some are here preaching the gospel, may I pray for you doing colporting. Eles estão remindo o tempo. They are redeeming the time. E você não deixe seu tempo passar em vão. And you do not let time pass by in vain. Mesmo que você tenha dificuldade Even if you have some difficulty em praticar essas coisas, in practicing these things, não tem nenhum problema, não é nenhuma vergonha. it is not a problem or neither shameful. Quando houver uma oportunidade das irmãs fazerem imersão no SEAP, When the opportunity arises for the sisters to come to GPC, se inscreva. register yourself. Eu quero fazer parte, I want to be part of that. mas eu quero avisar para vocês, irmãs. But I want to let you, sisters, Eu tenho medo, eu sou tímida. I want to let you know, sisters, that I am shy. Não me obriguem a fazer nada. Do not force me to do anything. Eu só quero acompanhar vocês. I just want to be with you. Ótimo! That's great. Só acompanhe. Just come with us. Mas você não vai aguentar. But you will not, A Hold graça yourself. vai fluir de você. grace will flow from you. Também vários irmãos varões. And many of the brothers, Se tiver um tempo, um final de semana prolongado, if you have some time, a long weekend, vai para o SEAP, go to GPC, vai para o PAC, go to PAC, faça uma experiência. and have this experience. Ou fala para os irmãos convidarem alguns comportores para sua igreja. Or maybe let the brothers know and ask them to invite some colporters to your church. Faça comportagem por hora. And do colporting by the hour. Mesmo que você não saiba fazer, Even if you do not know how to do it, fica no meio deles. just be among them. Faça imersão na palavra. During the immersion in the Word, Cristo vai te iluminar. Christ will give you light. Você vai estar remindo o tempo. And He will be redeeming the time. Por essa razão, não vos torneis insensatos, Therefore do not be unwise, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. but understand what the will of the Lord is. Certamente, irmão, não é deixar você perder o tempo assim, o dia, hora e hora passando. Certainly it is not to let you waste your time like that. Vamos mergulhar também Let's dive in as well. no rio da graça. In the river of grace. O rio da graça vai trazer a realidade para você. And the river of grace will bring reality to you. Vai fazer você experimentar o amor de Deus. It will cause you to experience the love of God E a luz de Deus. and the light of God. Você vai viver como filho do amor. And you will live as the children of love. Você vai deixar de ser egoísta. You will no longer be a selfish Você vai person. passar a amar as pessoas. You will love people. E como oferecer-se como um sacrifício para agradar a Deus. And you will offer yourself as a sacrifice to please God. E você viverá como filho da luz. And you will live as a children of light. Você é sensível ao pecado. And you will be sensitive to sin. Você é sensível a qualquer impureza do coração. Sensitive to any uncleanness in Irmãos, the heart. esses dias a gente estava tendo comunhão.
Brothers and sisters, in these last few days we were having fellowship. Como é importante nós mantermos puro o nosso coração. How important it is to keep our hearts pure. O coração impuro vai nos arruinar. An unclean heart will be our ruin. Guarde o seu coração, Guard your heart. mantenha-o puro. Keep it pure. Como vai mantê-lo puro? How can you keep your heart pure? Andar na luz. By walking in the light. Porque qualquer impureza manifesta. Because any uncleanness will be manifest. E não se engane a você mesmo. And do not deceive yourself. Terminei. I concluded. O Senhor abençoe a sua igreja. May the Lord bless His church. Pelo fluir da água da vida. By the flow Amém. of the river of life. Amen.